E se a Lua não existisse, como seria o mundo? Se tem uma coisa certa quando acordamos é que o dia vai acabar e logo vira noite, né? Sim, a Lua existe há milhares de anos. Estamos tão acostumados a olhar para o céu noturno e ver o satélite da Terra, que é difícil imaginar nosso planeta sem ele. A Lua é o corpo mais próximo, maior e mais brilhante do nosso céu noturno. Esse satélite natural tem um tamanho considerável, é apenas 3,7 vezes menor que a Terra. Segundo a NASA, a Lua provavelmente se formou depois que um corpo do tamanho de Marte colidiu com o nosso planeta. Mas como seria o mundo se isso nunca tivesse acontecido? As marés seriam significativamente menores sem a força gravitacional da Lua. As marés seriam muito pequenas. Estima-se que elas teriam apenas 40% do tamanho das marés médias que temos hoje. Sem a atração gravitacional da Lua, as marés seriam influenciadas pelo Sol. Com o desaparecimento da Lua, as marés seriam sempre de mesmo tamanho. Isso significaria que as marés alta e baixa ocorreriam na mesma hora todos os dias. A Lua mantém o nosso planeta estável. Sem esse satélite natural, a Terra oscilaria com a força gravitacional do Sol. O eixo de rotação da Terra seria fortemente afetado pela ausência da Lua. Com as calotas polares instáveis, nosso clima certamente sofreria grandes mudanças. Sem a Lua, o céu seria muito mais escuro à noite. Não haveria mais um luar bonito. Vênus é o corpo próximo mais iluminado no céu, no entanto, esse planeta é apenas um 14.000 tão brilhante quanto a Lua cheia. Além disso, a Lua cheia chega a ser 12 vezes mais brilhante comparada a outras fases. Sem a Lua, a Terra giraria mais rápido, significando que os dias seriam mais curtos. Se a Lua não existisse, os dias durariam de 6 a 8 horas. Os eclipses solares e lunares também cessariam, pois não haveria uma massa entre a Terra e o Sol. Mas haveria algum eclipse? Então, você teria que esperar pelo trânsito de Vênus para ver um pequeno eclipse. O último aconteceu em 2012, mas o próximo só acontecerá em 2117. Certamente, algumas espécies de animais teriam que se adaptar e desenvolver outros sentidos para sobreviverem. Sem a força gravitacional da Lua, os níveis de água do oceano mudariam no planeta. A água do oceano na região da linha do Equador se moveria em direção aos polos, mudando consideravelmente o clima do planeta. A Lua é uma espécie de escudo. A Lua é constantemente bombardeada por asteroides. Esse satélite natural é o lugar perfeito para estudar esses corpos celestes e o impacto que a colisão deles pode ter. Embora a Lua seja muito pequena para proteger nosso planeta de grandes asteroides, ela é muito útil para estudar essas ameaças. Alguns animais aquáticos dependem dos ciclos lunares para fins de reprodução. A ausência da Lua afetaria essas espécies. A corrida espacial para a Lua entre os Estados Unidos e a União Soviética não teria acontecido. O fato de os ciclos lunar e menstrual terem aproximadamente duração similar é apenas coincidência. Se a Lua fosse subitamente atingida por um planeta ou explodisse, nosso planeta sofreria sérias consequências. E se a Lua explodisse? Um anel de destroços provavelmente se formaria ao redor da Terra e nosso planeta seria atingido por esses corpos estranhos por muitos anos. Teve curiosidade em visitar lugares que parecem ser do outro mundo? Nos Estados Unidos, há belezas naturais que parecem de outro planeta. Fonte: Copyright Shutterstock. Por que o mundo quase acabou no século XII a.C.? Foi descrito como um dos grandes eventos apocalípticos do mundo antigo. Em 1200 a.C., a Idade do Bronze entrou em colapso. E isso aconteceu rapidamente com consequências desastrosas. Mas como uma época que floresceu por mais de 2000 anos terminou de repente, e por que tantas civilizações antigas caíram com ela? A Idade do Bronze foi um período histórico que durou aproximadamente de 3.300 a 1.200 a.C. No Egito, as pirâmides de Gizé foram construídas entre 2700 e 1500 a.C. Perto de Luxor, o complexo do Templo de Karnak era uma mistura surpreendente de crisosfinges monumentais, esfinges com cabeça de carneiro em vez de humana, pilões, colunas e outros edifícios.
era o maior do gênero no Egito. Em outros lugares, os hititas, uma das primeiras grandes civilizações da Idade do Bronze na Ásia Ocidental, centralizaram seu império em Hatusa, localizada perto da moderna Boğazkale, na Turquia. A cidade fenícia de Ugarit, na costa do Mediterrâneo, no que hoje é o norte da Síria, prosperou, sendo um dos vários portos movimentados que deviam sua importância ao comércio marítimo. Na Grécia, a civilização micênica estava no auge, com sua esfera de poder e influência irradiando de Micenas. O povo de Elam, uma civilização centrada no extremo oeste e sudoeste do atual Irã, construiu Susa e outras grandes cidades. Susa se tornou o centro da civilização elamita, que floresceu a partir de 2700 a.C. E a Babilônia, o principal centro cultural e político da região de língua acádia da Babilônia, estava a caminho de se tornar um dos centros de aprendizado mais importantes da história. Esses grandes reinos e impérios da época foram responsáveis pela construção de alguns dos monumentos mais reconhecidos da história, realizados por meio de visão extraordinária e conhecimento técnico. Eles também produziram belas e imaginativas obras de arte de deslumbrante complexidade. A escrita na parede. Muito do que sabemos sobre a Idade do Bronze é por causa dos muitos escribas empregados para registrar a vida cotidiana, incluindo trabalhos de construção, transações financeiras e façanhas militares. Mas na Idade do Bronze tardia, por volta de 1200 a.C., a escrita estava na parede. O colapso da Idade do Bronze foi nada menos que uma catástrofe. Em pouco mais de 100 anos, civilizações inteiras experimentaram uma desintegração rápida e quase total e com ela o desaparecimento de culturas outrora prósperas. Mas que tipo de acontecimento poderia ter causado uma tragédia tão imediata e de longo alcance? A primeira causa do colapso foi a Batalha do Delta. Em 1175 a.C., os povos do Mar, uma confederação de tribos predominantemente da área do Mar Egeu, lançaram um ataque marítimo ao Egito. Invasão do mar. O faraó egípcio Ramsés III conseguiu repelir o ataque e salvar o Egito da invasão. Um relevo do templo de Ramsés III em Medina Abu mostra as forças egípcias lutando contra os invasores. No entanto, o estrago já estava feito. A campanha militar viu os povos do mar saquearem várias cidades antes de chegarem ao Egito, entre elas Ugarit e Hatusa. Esses ataques interromperam seriamente o comércio em toda a região e deslocaram centenas de milhares de pessoas. Acabam as matérias-primas. Cada civilização dependia da outra para matérias-primas, cobre e estanho, é claro, mas também bens feitos de ouro, marfim e cerâmica. Quando essa cadeia de suprimentos acabou, isso significou um desastre econômico para muitos domínios outrora poderosos. O preço do comércio. A extensão em que matérias-primas e bens de luxo eram comercializados através do Mediterrâneo durante a Idade do Bronze tardia foi revelada com a descoberta de um naufrágio na costa da Turquia em 1982. Conhecido como naufrágio de Luburum, ele revelou um verdadeiro tesouro de carga inestimável, incluindo joias de ouro e ágata e grandes remessas de lingotes de cobre e estanho. Artefatos retirados do antigo navio estão agora em exposição no Museu de Arqueologia Subaquática de Bodrum e servem para nos lembrar de quão avançadas eram essas civilizações técnica e culturalmente. Com a interrupção do comércio veio o rompimento das relações diplomáticas. A instabilidade política resultante alimentou guerras e discórdias internas. Mega Zeca. Mas o conflito por si só não foi a única causa que adiantou o colapso da Idade do Bronze. A seca e a fome desempenharam seu papel. O período de 1250 a 1100 a.C. foi o mais seco de toda a Idade do Bronze. Os egípcios e os babilônios se saíram melhor. Eles foram poupados do pior causado pela seca por causa da proximidade de grandes e extensos rios como o Nilo, o Tigre e o Eufrates. Mas mesmo essas duas civilizações veneradas nunca mais seriam as mesmas. Como se a seca e a fome não fossem suficientes, durante o período de 50 anos, de 1225 a 1175 a.C., a região do Mediterrâneo foi atingida por uma sucessão de grandes tremores de terra, o que os sismólogos chamam de tempestade de terremotos. Eventualmente, toda a estrutura da sociedade foi dilacerada. Os sistemas de troca desapareceram, os métodos de escrita foram esquecidos, a alfabetização geral declinou e a construção de monumentos em larga escala foi interrompida. Fim de uma era.
A combinação de guerra, seca, fome e terremotos matou milhares de pessoas e devastou as regiões do leste do Mediterrâneo, Oriente Próximo, Balcãs, Mar Egeu e Anatólia. Ascensão da Idade do Ferro. O colapso da Idade do Bronze deixou um vazio cultural, político e econômico, um período que os estudiosos chamam de a Idade das Trevas. Mas o mundo antigo estava prestes a se redefinir e pretendia seguir em frente. O colapso da Idade do Bronze deu origem à Idade do Ferro. Este novo metal provou ser muito mais forte e resiliente, e quando fundido produziu ferramentas e armas superiores. A Idade do Ferro duraria até 550 a.C. Fontes: History, Study.com, World History Enciclopedia.